Bom dia a todos, aqui quem fala é Humberto Tonin, arquiteto digital do segmento manufatura da TOTUS. Dentro de instantes iniciaremos a demonstração da solução de planejamento avançado da TOTUS, que é o TOTUS APS. Peço por gentileza que vocês confirmem pelo chat se estão me ouvindo bem, se já estão vendo a minha tela também, para que possamos iniciar então a apresentação. Bom, eu vou começar mostrando PowerPoint, primeiramente para conceituar, falar de alguns pontos sobre integração, sobre alguns conceitos do APS, e depois vou acessar a ferramenta, mostrar ela, navegar nela, para que vocês possam ter o menos dúvidas possível, tá? Poder explicar de uma forma mais didática como é o processo de planejamento com o APS. Se vocês tiverem alguma dúvida, utilizem o chat durante a apresentação, não precisa esperar até o final, e eu já vou respondendo essas perguntas, compartilhando com todos. Bom, o APS é uma solução de planejamento avançado da TOTUS, que tem como objetivo fazer todo o planejamento, não só de materiais, mas também o planejamento da produção. Quando eu falo em planejamento da produção, é sequenciar os recursos, levando em consideração qual é a real capacidade, qual é a real disponibilidade de cada um desses recursos. Então, e quando nós falamos em recursos, eu estou falando de uma máquina, de uma mão de obra ou de uma matéria-prima. Então, todos os recursos que envolvem um processo de planejamento são considerados dentro do APS. O APS, ele substitui o MRP. Então, eu não preciso executar o MRP mais o APS. O APS já vai fazer todo aquele papel do MRP de planejar os materiais, as compras e o que eu preciso produzir, mas ele vai fazer isso de forma sincronizada entre o que eu tenho que atender de pedidos, a produção, o sequenciamento da produção e compras. Então, quando nós fazemos esse processo, o objetivo do APS é justamente este sincronismo. Quando nós falamos em sincronismo, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu entrei com um pedido de vendas ou uma previsão de vendas, ou os dois, vai depender do modelo de negócio que vocês têm hoje, mas eu tenho um pedido de vendas, por exemplo, para o dia 10 de março. Tá legal, para atender esse pedido da 10 de março, ele vai fazer o sequenciamento da produção dos seus semi-acabados, né, os intermediários, de cada uma das etapas do meu processo. E a partir disso, então, nós temos essa informação. Quando ele gera esse sequenciamento, ele está levando em consideração o que nós chamamos de capacidade finita, que é qual é a real disponibilidade de cada recurso. Então, eu não vou programar numa linha de produção uma quantidade superior à sua capacidade. Se eu fizesse isso, eu vou ter um número lá no final que não é consistente. Então, se eu tenho um pedido de vendas para o dia 10 de março, determinada operação eu preciso produzir no dia 5 de março. Então, o APS sequencia essa operação para o 5 de março. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer que no dia 5 de março, eu não tenho disponibilidade desse recurso, porque eu tenho outros itens com uma prioridade maior, ou porque ela vai estar indisponível por questões de manutenção preventiva. Aí são vários fatores que podem levar ao recurso estar indisponível. Legal, se eu não consigo produzir no dia 15, dia 5, quando eu vou produzir? Ele só consegue entrar na fábrica dia 10. Ok, se eu vou produzir aquela operação, executar aquela operação no dia 10 de março, eu não consigo mais atender o meu pedido no dia 10. O que ele vai fazer? Olha, este pedido que era para o dia 10 de março, você só vai conseguir atender no dia 15 de março. Então, a partir dessa indisponibilidade de alguma etapa do processo, ele mostra para a gente qual é o reflexo no pedido, na entrega do pedido. Bom, fez esse sequenciamento, ele gera a necessidade de compras. Quando eu faço essa necessidade de compras, ela é sincronizada também. Então, se eu vou produzir somente no dia 10 de março, não faz sentido eu trazer ou comprar o material para o dia 5. Então, ele vai programar a compra para que o material esteja disponível no dia 10 de março. Então, ele evita um estoque desnecessário, auxilia no fluxo de caixa, porque eu vou programar o material para que ele chegue no momento correto. Bom, mas podemos ter restrições na matéria-prima também. Então, vamos imaginar que este componente que eu preciso comprar, ele tem um lead time de 40 dias. Poxa, nós estamos hoje no dia 6 de fevereiro, 40 dias, vamos lá arredondar, dá 16 de março. Espera aí, eu precisaria dele no dia 16 de março. Dia 15, como vai chegar no dia 16? Eu não consigo produzir no dia 15, o que ele vai fazer? Reprograma a produção, então aquela operação que inicialmente era dia 5, mudou para o dia 10, e agora nós vamos mudar
para o dia 16 de março. Qual é o impacto disso tudo? Aquele pedido que era para 10 de março também está sendo reprogramado e aí ele vai ser entregue agora só lá para o dia 20, 21 de março. Então veja que nós sincronizamos todos os recursos. Pedido, produção e compras. Então este é o papel fundamental do APS e é o que ele acaba diferenciando quando nós usamos a solução do MRP. O MRP não faz esse sincronismo total, considerando a capacidade dos recursos sejam comprados ou fabricados. Bom, e como é o fluxo das informações? Eu vou trazer do RP, e aqui, quando eu falo RP, é um ponto importante. A solução do APS é uma única solução TOTUS integrado aos 3 RPs de manufatura. Então, eu vou usar o mesmo APS para o Proteus, para o DataSul ou para o Logix. Para cada um nós temos formas diferentes de integração. O APS ele é oriundo da linha DataSul, então ele já é um módulo dentro do DataSul. Porém, nós temos uma instalação, uma mídia, vamos dizer assim, própria do APS, que nós usamos para integrar com Proteus e Logix. Essa integração com Proteus e Logix pode ser banco a banco, então se eu tiver com a instalação do APS dentro do mesmo servidor, ou na mesma rede, ou se eu estiver em cloud, por exemplo, em servidores diferentes, eu consigo fazer essa integração entre APS, Proteus e Logix através de web services, permitindo então todo o processo de integração mantido padrão pela TOTUS. Bom, que informações que virão do ERP? Então nós temos a atualização, os pedidos de vendas, então aqueles pedidos cadastrados lá no módulo de vendas, os saldos de estoque, as ordens de produção, as solicitações, ordens de compras, as estruturas de produtos e roteiro de fabricação. Fundamental aqui o roteiro de fabricação. Por quê? Para que ele defina quanto tempo leva para produzir, ele precisa do roteiro, né, do processo de fabricação. É no processo de fabricação do item, no roteiro, que eu tenho quanto tempo leva cada operação, quantas operações são, em qual máquina, se tem setup, se não tem. Então, esta é a base de informações que o APS precisa para fazer o sequenciamento. Então, nós vamos trazer todos esses dados do ERP para o APS. Essa caixinha azul aqui eu vou explicar com maiores detalhes direto na solução, mas eu executo todo o processo e lá no término do meu planejamento, o que nós temos como saída? A geração de novas ordens, solicitações de compras e novas ordens de produção. Então, o próprio APS se encarrega da criação destas ordens. Eu não preciso manualmente, ou não preciso lá no momento, no caso do Proteus, por exemplo, tem a configuração que pode ser feito que eu incluí a ordem do pai e ele já explode, já gera as ordens dos filhos, né, dos semi-acabados. Em algumas situações isso é legal, em outras não. Então, se eu tiver um semi-acabado ali, que eu utilizo em vários produtos diferentes, por que gerar ordens para cada item pai? Então, nesse caso, o que nós temos? Podemos deixar que o APS faça esses agrupamentos e gere uma única ordem ou de acordo com a configuração. O próprio APS gera essas ordens de produção, já agrupando de acordo com o lote múltiplo, com período fixo, aí entre os parâmetros que nós temos dentro de cada produto, cada componente da estrutura que ele vai respeitar. Além disso, nós temos a informação de todo o sequenciamento da produção. Então nós vamos conseguir saber cada máquina, o que precisa ser produzido, qual a data e hora de início e fim. É neste nível de informação que o APS vai chegar. Saber exatamente o que vai ser produzido em cada máquina. Ok? Além disso, a visualização de reprogramação de pedidos e previsões. Por que eu falo visualização? O APS não vai lá no módulo de pedidos e alterar a data dos pedidos. Ele não pode fazer isso, tá? Então, mas ele nos mostra, olha, aquele pedido que era para o dia 10 de março, você vai conseguir atender só no dia 21 de março e qual é o motivo desse atraso. Então, a gente consegue acompanhar, gerenciar qual é o meu nível de atendimento, quanto dos meus pedidos eu vou conseguir entregar na data e quantos eu não vou. Ok? Então, esse aqui é o macro fluxo, vamos chamar assim, do APS. Pessoal, dúvidas até aqui? Bom, então vamos agora acessar a solução.
Então, eu estou compartilhando aqui, já estou acessando o APS, tá? Voltando na questão Proteus, DataSul, Logix. Se for um cliente, como ele usa o framework do DataSul, né? A base é o framework do DataSul. Se for um cliente DataSul, ele vai ter aqui um módulo dentro do DataSul, tá? Se for um cliente Proteus, a visualização é exatamente essa. O que vai acontecer? Ele não vai ter acesso aqui aos outros módulos do RP DataSul. Porém, todos os programas, toda a instalação é a mesma, independente se é DataSul, Proteus ou Logix. O que vai diferenciar? Vai diferenciar que no momento que nós configuramos o APS, então no processo inicial de configuração do APS, nós vamos definir com qual RP ele é integrado. Então, com o DataSul, com o Proteus e com o Logix. Então, se for Logix, eu vou falar qual é o banco, empresa, data source, e a mesma coisa para o Proteus. Então, aqui eu falo, por exemplo, se o banco é Oracle, se é SQL, se é Postgres. Então, eu tenho aqui as informações do banco, empresa, data source e código de usuário. Isso se eu estiver fazendo uma conexão banco a banco, ou o endereço do web service, caso eu faça a integração via web service. Ok? Então, isso é o que muda praticamente. Do restante, é a mesma solução, considerando algumas particularidades que a gente tem de depara, vamos falar assim, o que é grupo de máquina, o que é recurso, aí cada linha tem os seus conceitos. Bom, ainda complementando aqui a questão do Proteus e do Logix, tá? Nessas duas linhas nós temos como uma característica bem interessante que nós chamamos de externalização das regras. O que é isso? A integração, nós apresentamos aqui quais são as queries executadas e o cliente tem a possibilidade de fazer ajustes. Que ajustes são esses? Então, por exemplo, aqui a query que vai atualizar a estrutura do produto. O padrão do Proteus, a estrutura do produto é a tabela SG1. Ah, Humberto, mas eu tenho uma tabela customizada, SGX, sei lá, ou eu quero já aqui aplicar algum outro filtro até para diminuir o número de estruturas que vão ser enviadas para o APS, para melhorar a performance, sei lá. Então, o cliente tem a oportunidade de fazer ajustes nessa integração, sem necessidade de customização. Então, se ele conhecer ali um pouco para fazer a linha de código, ele consegue fazer esses ajustes, mantendo versões, sabendo qual é a versão original, qual é a versão atualizada, se está ativa, se não está. Então, isso é bem interessante para a integração com Proteus e Logix. Ok? Bom, vamos acessar aqui a principal rotina, que é o painel de controle. Vocês vão notar que este processo aqui eu já estou acessando em THF, né, o Portinari, que é o TOTOS HTML Framework, que é o novo padrão visual da TOTOS, né, de front-end com HTML5. Nem todas as rotinas do APS já estão no HTML, algumas eu vou acessar que estão na tela Progress ainda, porém nós temos um processo constante de atualização dessas rotinas para o HTML. Qual o objetivo nesse caso? Dar uma maior flexibilidade para o usuário de acessar ou através de um terminal normal, um notebook, ou até mesmo de um tablet. Por quê? As telas em HTML não precisam de nenhum componente instalado ali para execução. Basta ter um navegador, independente de qual navegador, e ela vai funcionar. Bom, então, quando eu inicio aqui o processo e o painel de controle é onde o planejador vai trabalhar no dia a dia, eu vou definir aqui qual é o cenário que eu vou planejar. Bom, vamos lá. E o que é meu cenário? O cenário é o conjunto de regras que eu vou considerar no planejamento. Então, eu selecionei aqui o cenário de ventiladores, que é a minha fábrica de ventiladores, e eu tenho aqui, vou dizer o seguinte, olha, eu estou planejando desde 1/11/2019, então eu estou pegando pedidos que eu tenho lá no passado, porém minha referência de cálculo vai ser amanhã. Então, eu vou planejar a partir do dia 7/2. Ok? Então, nada será planejado com data anterior a 7/2. E estou planejando até o final do mês de março. Vou colocar aqui até o dia 31/3. Então, esse horizonte estou colocando mais curto, poderia ser aqui até final do ano, um ano, aí depende, lógico, da visão que vocês têm de quanto tempo que eu tenho de previsão de vendas, por exemplo, pedidos, aí vai depender do processo. Bom, tenho aqui informações sobre os comprados, se eu vou considerar ordem, se eu vou considerar saldo, se eu considero estoque de segurança, para o fabricado a mesma coisa. Poxa, mas por que eu não consideraria saldo de estoque?
Porque eu posso ter vários cenários. Eu tenho um cenário que é o meu cenário real, vamos dizer assim, aquele oficial, mas eu posso criar alguns cenários simplesmente para simulação, para visualizar um ano de previsão de vendas, quanto eu vou ter que comprar. Vou mostrar que a gente tem algumas consultas que a gente vê valor mesmo de desembolso, de faturamento. Então, a gente pode usar esses cenários para isso. Então, eu atualizei o meu cenário, aqui eu estou falando de qual é a filial, o estabelecimento que eu estou planejando, e vou iniciar o processo. Bom, defini meu cenário, a primeira etapa é o update aqui. O que é o update? O update é a atualização dos dados, que é o momento que ele vai até o ERP e vai trazer as informações para o APS, independente se é Proteus, DataSul, Logix. Então, eu vou lá buscar as estruturas, operações, as ordens de produção. No caso de Proteus, eu quero todas ou somente as firmes, a mesma coisa para compras, pedido de venda, então, saldo de estoque. Então, nesse momento, ele vai lá, tira uma foto do ERP, a situação atual, e traz para o APS. Por que ele faz isso? Ele não faz uma execução em tempo real, vamos chamar assim, como normalmente o MRP faz, para que a gente tenha um ganho de performance. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, quando eu faço a atualização, eu tenho o planejamento executado em etapas, porque eu vou fazendo análises conforme eu vou evoluindo nessas etapas do meu planejamento. Por isso também que eu não faço 100% online. Então, atualizo os dados para a APS e então eu faço o processo de planejamento. Bom, quando eu atualizei essas informações, o que ele trouxe para a gente? Trouxe os pedidos de vendas, né? Vamos falar assim, o meu carro-chefe das informações para o planejamento é justamente os pedidos de vendas. Então ele tem aqui quais são os pedidos. Esse pedido ele mostra o número do pedido, quem é o cliente, a data de entrega. Também tem poucos pedidos aqui, tá? Mas ele trouxe para a gente os pedidos. E ele traz também as previsões de vendas. A previsão de vendas, ela não integra com o RP. Por quê? Nós vamos importar isso de uma planilha Excel. Nós sabemos que é muito comum nos clientes ter todo o processo de previsão disponível numa planilha Excel. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente importar uma planilha Excel para agilizar, para ter aí poder abranger o maior número de clientes. Então, eu vou ter lá o cenário que eu vou atualizar, qual é o código do produto, se é uma previsão de vendas, qual a data de entrega prevista e a quantidade. Então, tem aqui as informações para a previsão de vendas. Então, a planilha é bem simples, tá? Então, fácil fazer um PROC-V de uma outra planilha, por exemplo. Eu vou vir aqui e vou fazer a importação desta planilha. Então, deixa eu pegar aqui, vou eliminar os anteriores, vou atualizar a planilha. Então, vou pegar aquela planilha que eu chamei de APS e eliminei os dados anteriores e vou executar. Então, nesse momento, eu estou pegando aquela planilha que eu acabei de abrir para vocês, que a primeira entrega, acho que era 15, né? E eu fiz a atualização. Então, se eu voltar aqui na rotina de pedidos e atualizar, eu tenho aqui também a primeira previsão para 15/2. Bom, tenho poucos pedidos nesse ambiente, mas vamos aproveitar para trabalhar uma questão importante aqui. Esta data que aparece é a data que está lá no módulo de pedido de vendas. Porém, no APS, a gente consegue fazer alguns ajustes nessas datas. Então, eu sei que está 14/2, ficou aberto o pedido porque o meu cliente estava com um problema de crédito e agora ele reativou o pedido. Poxa, mas não é 14/2, é 14/2, ok, mas de 2020. Então, eu posso alterar este pedido, alterado, conforme negociação com cliente. Então, eu fiz uma alteração no APS. Lá no módulo de pedidos continua 14/2/2019. Tá? Veja que ele indica aqui pela cor que sofreu uma alteração. Vou pegar esse aqui, uma quantidade um só. Não vou nem alterar. Ele mostra para a gente que teve alteração e outra coisa importante, ele tem essa informação se mantém após a atualização de dados. O que é isso? Se eu não marcar essa opção, a próxima vez que eu atualizar as informações que ele busca o pedido, ele vai voltar para 14/2/2019. Neste caso, como eu marquei a opção mantém após a atualização, toda vez que eu trouxer essa informação desse pedido, ele vai entender que teve uma alteração manual de 14/2/2019 para 14/2/2020. Poxa, Humberto, mas por que eu faria isso? Essas alterações manuais? Isso é muito comum quando a gente trabalha, por exemplo,
um sistemista, né, de montadoras que recebe uma programação, mas o planejador muitas vezes ele já sabe que aquela alteração, aquela programação tem alterações para baixo, mais ou para menos, ele já vai fazendo os ajustes necessários. Então, essa é uma das funções, eu consigo ajustar essas demandas que vieram, por exemplo, já da montadora, da empresa que eu vou fornecer, para ter algo mais coerente. Ah, Humberto, aquele veio com quantidades quebradas, 683, 889, mas eu tenho que respeitar sempre um lote múltiplo. Ok, isso é parâmetro e eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, atualizamos os dados, né? Então nós temos lá as informações, os dados disponíveis no APS. A próxima etapa é o planejamento aqui, que é o planejamento de demandas. O planejamento de demandas é o momento que ele vai definir qual a minha necessidade de produção para o nível 0, para o item pai. Por quê? Para que eu faça a explosão, para que eu defina quanto eu preciso produzir de cada semi-acabado, até chegar lá nas quantidades de comprados, primeira coisa é definir quanto do meu produto acabado, dos meus itens que eu vou faturar, eu preciso atender. Então, essa primeira etapa faz isso. E se eu entrar aqui e pegar um primeiro item, vou pegar aqui o V001, que é um dos ventiladores, ele já fez esse cálculo. Então, ele estava nos mostrando o seguinte, olha, este item, que é o ventilador de mesa 30 centímetros, ele tem no estoque hoje 2.018 unidades, já tem de ordens firmes, ou seja, ordens que estão lá na produção, quantidade de 1.389, então ele vai fazendo uma projeção de estoque. 2018, aí eu tenho um pedido lá no 14/2/2020, ele consumiu, vai consumindo previsão de vendas, já tem as ordens de produção, então o verdinho aqui são entradas no estoque, vamos chamar assim, tem as ordens de produção abertas, previsões, vou consumindo, opa, chegou uma hora que o meu estoque vai ficar negativo. Então, nesse momento que ele vai ficar negativo, o APS gera novas ordens de produção para atender a demanda. Neste caso, ele aparece como ordem planejada. Ordem planejada é uma ordem que só existe no APS. Se eu entrar lá no módulo de PCP do Proteus, módulo de produção do DataSul, de Logix, eu não acho essa ordem lá, porque ela só está ainda no ambiente do APS. Por isso nós chamamos de ordens planejadas. Não são as ordens previstas do Proteus também, tá bom? É uma etapa anterior. E aqui, então ele já está gerando várias ordens. Vejam que ele gerou aqui 9 ordens de 100 para a mesma data que é 27/2. Poxa, por que ele já não otimizou aqui e gerou uma única ordem de 900? Isso é parâmetro. Então, neste caso, o item está parametrizado que o lote múltiplo é 100, e essa informação veio do próprio URP, e eu tenho aqui um parâmetro que é o divide ordem. Então, eu falei, olha, respeita o lote múltiplo, isso aí é obrigatório, não tem nem questão de parâmetro, se tem um lote múltiplo, ele vai respeitar, mas eu acrescentei uma informação, divide a ordem pelo lote múltiplo. Poderia estar aqui para não divide, se fosse não divide, ele geraria uma ordem de 900, como está divide, ele está gerando 9 ordens de 100. Por que isso? Ah, porque em vez de gerar uma ordem muito grande, eu quero quebrar essas ordens por lote, quebrar essas ordens por lote econômico, por lote de produção, então, aí é parâmetro que a gente vai ter produto a produto. Cada item, cada produto vai ter o seu lote, vai ter o seu estoque de segurança, a sua política de planejamento. Ok? Bom, então aqui eu tenho o meu planejamento. Tá? Esse é o meu, como se fosse o meu plano mestre. Estou fazendo primeiramente o planejamento da demanda. A partir do momento que eu defini isso, nós vamos para a explosão. A explosão aqui é o mesmo conceito do MRP. Já uma vez que eu defini a minha demanda de produto acabado, vou explodir a estrutura para definir quanto eu tenho que produzir também de cada semi-acabado, cada intermediário, levando em consideração que eu já tenho de ordens em andamento, que eu tenho de estoque, e o mesmo para os comprados, quanto eu tenho no estoque, quanto eu já tenho de solicitação de pedido de compra em andamento, para que ele gere as atualizações. Então, eu atualizei a explosão, veja que conforme eu vou executando as etapas, ele vai habilitando novas consultas. Então, eu vou pegar essa consulta de ordens de produção e vamos acompanhar uma ordem aqui. Vou pegar uma ordem planejada, essa ordem 1. Essa ordem 1 tá legal? Tá. Essa ordem 1, veja que a data de entrega dela é 27/2, lembra que estava aparecendo lá na tela anterior, 27/2, e ele está dizendo o seguinte, olha, a princípio eu consigo antecipar um dia. Então, este item que precisaria para o dia 27/2 estará disponível no dia 26/2. Ok? Legal. Só que eu ainda não olhei capacidade, então isso pode mudar. Bom, essa ordem, se eu clicar 2 vezes, eu consigo ver
a rede de operações que nós chamamos. O que é a rede de operações? Deixa eu só mudar um parâmetro aqui para ver as ordens firmes também. Então, para atender esse produto acabado, que é para o dia 27/2, eu estou antecipando para 26/2, eu tenho lá as operações. Então, são as operações de montagem, montagem de grade e embalagem. Bom, mas para iniciar o processo de montagem, eu preciso de alguns componentes comprados e fabricados. Então, ele mostra para a gente aqui cada um dos componentes da estrutura. Nesse caso do B020, aqui ele tem uma ordem firme abaixo dele que ele vai usar também, que tem a sua respectiva operação, o seu respectivo material. Então, veja que aqui a gente consegue visualizar toda a estrutura do produto. Bom, então vamos lá, ordem 1 de 27/2, ele está reprogramando, está antecipando um dia. Vamos para a próxima etapa. Um detalhe aqui, ele já está mostrando a quantidade de ordens que ele está considerando no planejamento. Então, ordens firmes 22, produção planejada 119, ordens firmes ele não está considerando as de compras, está gerando 84 novas ordens de compra e sequenciando 303 operações. A próxima etapa é o carga-máquina. No momento que nós fazemos a execução do carga-máquina, aí é aquela análise bem tradicional, onde eu vejo qual é a minha capacidade e quanto eu tenho para produzir. Bem simples, carga versus capacidade. Quando nós executamos esse processo, eu posso vir aqui nessa consulta de carga versus capacidade e ele vai nos mostrar como está essa relação. Então, já classificado da maior nível de utilização, então, por exemplo, esse grupo de máquina, esse recurso GM200, ele está falando o seguinte, que a utilização dele é 46%. O que ele está fazendo? A partir de 7 de fevereiro, que é a data de amanhã, aquela data de referência que eu coloquei, até dia 31 de março, eu tenho uma utilização de 46%. Carga pela capacidade. Mas vamos lá, como é que nós chegamos nessa capacidade? A capacidade ele leva em consideração calendário, primeiramente. O que é o calendário? Quais são os dias úteis? Trabalho de segunda a segunda, segunda a sábado, segunda a sexta, tem feriado, não tem? Vou sair no carnaval, não vou? Então, ali no calendário eu defino os dias úteis. Primeira informação. Legal, dias úteis 24 horas? Não necessariamente. Cada máquina pode ter um modelo de turno diferente. Então, eu tenho máquinas que trabalham 9 horas por dia, tenho máquinas que trabalham 12, tenho máquinas que trabalham 24 horas. Então, nós temos um modelo de turno para cada um dos recursos. Então, calendário e modelo de turno, horas disponíveis no dia, nós temos a capacidade. Então, este recurso GM200 ele tem uma capacidade de 1.938 horas. Aqui tem ainda mais uma informação, que vocês estão vendo que ele tem 3 recursos, porque a solda aqui, na verdade, são 3 máquinas de solda. Então, eu tenho 3 recursos que eu posso usar no meu sequenciamento. Por isso que ele está multiplicando a carga, as horas, os dias úteis, vezes 3, chegando em 1.938 horas. Então, eu tenho a minha capacidade, desculpa. Onde é que eu busco a carga, que está aqui 584? São todas as operações que serão executadas dentro desse recurso. Então, eu já consigo visualizar operação a operação, qual o número da ordem, se é uma ordem firme, uma ordem planejada, qual a quantidade, se tem setup ou não, aqui uma hora de setup para cada operação, e o tempo máquina. Importante aqui que no APS, a maioria das telas, nós temos a opção de exportação para o Excel já. Então, se eu quiser mandar para o Excel esta visão, tá aqui, já fiz, ele gerou no Excel. O planejador gosta bastante de trabalhar com Excel, tá aqui, exportação para o Excel. Bom, visualizei aqui a minha carga versus capacidade, então eu tenho essa informação. Olha, para tudo que eu tenho que produzir até 31 de março, eu tenho capacidade. Ok? Legal. Vou atender todos os meus pedidos no prazo? Se eu fizesse uma análise considerando carga versus capacidade, eu poderia dizer que sim, poderia. Não, eu vou ter capacidade. Mas, vamos lá, eu consigo atender meus pedidos no prazo? Por aqui eu não sei dizer. Por que não? Porque eu tenho pedidos que podem já estar no atraso, e se todos os pedidos tiverem a mesma data de entrega. Então, eu só vou saber qual é o meu nível de atendimento, quantos dos meus pedidos eu vou entregar no prazo, a partir do momento que eu realizar o sequenciamento da produção, que é o que nós vamos fazer agora. Quando nós executamos o processo de sequenciamento, ele vai levar em consideração
as características de cada máquina. Então vamos lá. Se eu pegar aqui um processo que é o GM200, que é aquela máquina de solda, ele está dizendo o seguinte, olha, o sequenciamento da máquina de solda, a regra dele é prioridade, então os itens com maior prioridade são produzidos primeiro, e eu estou priorizando ordens firmes. Então aquela ordem que já existe no PCP do Proteus, produção do DataSul, primeiro faz aquelas, depois você coloca as novas. Eu posso pegar um outro, que é o GM500, que é a montagem final lá. Opa, a montagem final quer levar em consideração a data de entrega do pedido. Então, o que tiver que entregar primeiro é o que nós vamos produzir primeiro. Isso se aplica a todos? Não, não dá. Por quê? Eu posso pegar, por exemplo, um processo de pintura. O que acontece na pintura? Se eu tiver uma cabine de pintura ali, estou usando o exemplo da pintura como um caso mais didático, tá bom? Eu não posso colocar para produzir um item azul, eu vou lá, pinto azul, faço setup, pinto branco, faço setup, volto para o verde, faço setup, volto para o azul, volto para o... O que vai acontecer? Se a cada ordem eu tiver que trocar a cor lá da minha cabine de pintura, por exemplo, eu vou ficar mais tempo fazendo setup do que efetivamente produzindo. Então, minha otimização ali é nenhuma. Então, o que nós fazemos nesses casos? Nós otimizamos o sequenciamento agrupando ordens com mesmas características. Que características são essas? Eu posso otimizar, eu tenho várias ordens do mesmo item em operação, você otimiza, sequencia ali, agrupando para otimizar. Ou os itens que usam a mesma ferramenta, ou os itens que fazem parte de uma mesma matriz de setup. O que é essa matriz de setup? Então veja aqui nessa regra de despacho, eu estou dizendo que a regra é código redutor. O que é este código redutor? É um cadastro que nós fazemos dentro do APS, que é a característica de agrupamento. Neste caso, é a cor, como eu falei, amarelo, azul, bege, branco. Eu posso aplicar em vários cenários. Então, o que eu preciso usar para agrupar é o tipo de matéria-prima. Então, eu vou criar eu tenho um processo de corte e dobra de chapa de aço, por exemplo, eu quero agrupar os itens que usam a mesma chapa, de 2 mm, de 2,5 mm, de 3, sei lá. Para quê? Porque não tem que o operador lá, o empilhadeirista, ficar movimentando chapa. Põe uma chapa na máquina, dobra, corta algumas peças, tira, põe. Então, o que eu faço? Agrupo. Quem é o meu código redutor? Aqui seria o tipo de material. Então, aí vai depender do processo de vocês, tá bom? Neste caso, a cor, então, ele está agrupando os itens. Eu vou definir no processo de fabricação do item, no roteiro, qual é a cor que ele usa, qual o redutor. Então, dos itens que passam pelo processo GM300, que é a pintura, o item V015 é azul, o V016 é branco, o 17, o VNT001 é azul. Então, aqui eu faço a relação entre o redutor e a operação. Ok? Daqui a pouco nós vamos ver o resultado disso. Também podemos ter uma outra situação. Se eu pegar aqui o GM600, é uma injetora. A injetora tem uma característica que a gente usa em vários processos, mas qual a característica dela? Eu posso ter 10 injetoras exatamente iguais que fazem lá a injeção de plástico, de PP, de sei lá qual matéria-prima que vocês vão usar. Eu posso ter 10 injetoras. Se eu tiver uma demanda muito grande, eu posso colocar as 10 para produzir o mesmo item? Depende. Depende de um outro recurso, que nesse caso é o molde, que é a ferramenta. Então, nós podemos definir que os determinados recursos, eu tenho uma segunda restrição aqui no que nós chamamos de recurso secundário. O que é o recurso secundário? O recurso secundário pode ser um molde, pode ser uma ferramenta, pode ser uma mão de obra, pode ser um dispositivo de fixação. Então, é aquilo que pode ser uma restrição que não é a própria máquina. Então, pode ser lá, como eu comentei, o molde. Então, tem lá o molde de acabamento da grade ventilador. Eu só tenho um molde disponível até 2025 e eu uso para produzir o item V026. Então, neste caso, eu estou relacionando um recurso a um item mesmo. Poderia ser vários itens. O item V026, 27, 28, 29, eu uso o mesmo molde. É injeção plástica, mas cada um deles é uma cor diferente, ok? Ou é uma ferramenta, então aí vocês vão cadastrar isso. Ou poderia ser uma mão de obra. O que é uma mão de obra aqui? Um recurso. Pode ser um recurso mais especializado. Por exemplo, eu tenho um recurso que é o operador de solda,
E eu tenho um operador de solda nível 2. Então, determinadas operações que eu preciso ali, uma solda especial, que então eu tenho que ter disponível um operador com um nível de conhecimento diferenciado. Eu vou vincular isso. E aí o que vai acontecer? Isso pode ser uma restrição. Neste caso, eu estou falando aqui, por exemplo, um operador de prensa, que toda vez que tiver uma operação passando por esse centro de trabalho, eu vou consumir um operador ali. Tá? E quantas pessoas eu tenho disponível ao longo do tempo. Então eu vou definir qual tipo de recurso, quanto eu tenho disponível e onde eu vou usar. Então, nesse caso, a minha restrição não é só a máquina, mas é a máquina ali, o recurso físico, que pode ser um centro de montagem que não tem máquina, por exemplo, mas aí passa a ser a mão de obra a minha restrição. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Posso seguir? Fernanda, Dailton, Cristina, todo mundo aí, todo mundo acordado, posso seguir, legal. Bom, então, fiz esse sequenciamento, ele usou todas essas regras que eu passei, então ele já mostrou para a gente aqui, por exemplo, o status dos pedidos. Então eu tenho 20 entregas em atraso, 5 na data e uma com invasão do pulmão. Invasão do pulmão aqui, o que é? Um item crítico, um pedido crítico. Ele não vai atrasar, mas ele está invadindo está muito próximo de atrasar, tá? Então ele mostra isso. Quando eu faço esse sequenciamento, eu consigo visualizar agora, através do Gantt de operações, o sequenciamento como ele ficou, detalhe a detalhe do sequenciamento. Então, ele mostra para a gente, por recurso, efetivamente, o que vai ser produzido. Então, aqui nesse caso, a solda, né, ele começa com, eu programei a partir do dia 7, né, ele começa com a ordem 10256, operação 10 do item V015, começa dia 7 do 2 às 7 horas e vai até o dia 7 do 2 às 10h30. 7 do 2 às 10h30, ele entra uma outra ordem, é do mesmo item, né? Agrupou aqui os itens iguais, começa às 10h30, vai até às 11. Logo depois ele vai para uma outra ordem, aqui um pouco maior o tempo dela, 66 horas. Então tem uma ordem 36, a operação 10, o item V016. Então veja que a gente consegue visualizar aqui todo o detalhe do sequenciamento. Então o que vai ser sequenciado, o que eu vou produzir em cada máquina. Aqui ele já mostra o número da ordem, caso queira. Tem as cores diferenciando se é uma ordem firme, então esse azul escuro é uma ordem firme e azul claro é uma ordem planejada. Além disso, eu posso, por exemplo, falar o seguinte, olha, como é que está a entrega do meu pedido X? Eu posso vir aqui ou buscar uma ordem, ou um item, ou um pedido. Então, se eu pegar aqui um produto V-003, estou pegando o item, ele buscou no Gantt aqui ordens deste item. Então, tá vendo aqui, ó, o item V003 tem uma ordem aqui. Qual que é a próxima? Ele está buscando, opa, a próxima ordem está aqui, operação 20. Então, a gente consegue visualizar, filtrar, buscar as informações, ou por item, ou por ordem, ou até mesmo por pedido. Onde é que está o pedido que eu preciso entregar? Quando é que ele vai ser produzido? Nós conseguimos visualizar estas informações. Bom, mas por que eu eu preciso visualizar? O planejador tem muitas vezes a necessidade de repriorizar algumas ordens. Então eu posso vir aqui e falar, olha, esta ordem que eu tenho aqui, deixa eu pegar uma ordem aqui, tá, essa ordem aqui, ó. Opa, quero ter um buraco aqui na produção, vou antecipar. Legal, vou pegar essa ordem, como é que eu faço isso? Simplesmente arrastando com o recurso de drag and drop. Então eu faço aqui os ajustes manuais na produção, simplesmente arrastando as caixinhas. Então tem mais lá na frente? Vamos puxar para frente. Então eu estou fazendo aqui os ajustes. Notem que ele está mudando a cor, e a cor que está ficando aqui é uma cor laranja. O que a cor laranja significa? A operação está inconsistente. Eu poderia fazer outras operações, como essa aqui que eu estou atrasando ela, é uma alteração manual,
mas que é consistente. Essas outras todas estão inconsistentes. O que é inconsistente? Eu não poderia produzir. Ou porque a matéria-prima não vai estar disponível ainda, ou porque a operação anterior não foi pronta, não vai estar pronta. Como é que a gente pode visualizar isso? Eu venho aqui e falo, olha, eu quero realçar dessa ordem 34, eu quero realçar a rede. Então ele está falando, olha, essa ordem 34 tem a operação 10, depois a 20, e depois eu vou ter a 30. Mas ele notem que esta operação 10, ele termina às 12, a meio-dia e 20. Então eu não poderia produzir essa antes de meio-dia e 20. Tanto é que ele mostra para a gente, olha, que a data de liberação, ou seja, a menor data que eu posso começar, seria 11/2/2020. Como eu trouxe para dia 10 a 7, ele apresenta como inconsistência. Ah, mas eu sou planejador, eu sei que vai dar certo, eu vou me virar. Ok, ele dá a mensagem, mas não impede. O planejador tem autonomia para fazer esses ajustes, ok? Eu posso vir aqui ainda, deixa eu desfazer o realçar, eu quero ver quais são as ordens críticas, né, as atrasadas, que vão ficar em vermelho. Ó, todas essas ordens estão críticas. Eu poderia aqui, por exemplo, também, deixa eu pegar aqui, desfazer o realçar, estou fazendo os ajustes manuais, eu quero avaliar aqui alertas, então verificar alertas, então tem aqui a data de início menor que a data de liberação, que é 11/2. Aqui eu tenho todo a representação das cores nas operações, um índice aqui que a gente consegue visualizar, e eu tenho as ordens e o sequenciamento, o reajuste que eu posso fazer. Ok, pessoal? Bom, mas e aí? Será que eu consigo atender no prazo? Não consigo? Eu posso vir aqui no demonstrativo de cálculo do item, e ele me mostra que esse item, que é um item semi-acabado, ele é fabricado, o saldo é 0, ele mostra aqui a projeção. Então eu tenho ordens planejadas para atender reservas planejadas, então ele vai, tem uma reserva, gerou uma ordem, tem uma reserva, gerou uma ordem. Ao longo do tempo eu posso ver isso graficamente, que está faltando material. Desculpa, na verdade não tá. Eu tenho um estoque de segurança desse item que é de 100, ele começou com 0, e aí chega uma hora que ele vai ficar com estoque maior. Poderia pegar um produto acabado aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um V003, vou pegar um produto acabado. Eu vejo aqui a flutuação do produto acabado. Veja que ele começou com saldo, foi sendo consumido, pedido a pedido, estoque de segurança é 0, até chegar alguns momentos aqui que eu não vou conseguir atender pedidos no prazo. Então tem uns pedidos aqui que ele vai deixar de atender no prazo. Ok? Bom, então eu fiz aqui o meu sequenciamento, fiz os ajustes que eu julguei necessário e vou dar andamento no meu processo de planejamento. Vou vir aqui em subordinação. Quando eu faço a subordinação, então, olha, eu fiz o meu planejamento, agora eu tenho a necessidade de compras, o que eu tenho que comprar, todo esse processo, ele está sendo atualizado a partir da subordinação. Então, se eu reprogramei uma operação, tem impacto em compra, tem impacto nos outros processos. Bom, vamos ver compras. Eu posso vir aqui e visualizar toda a parte de programação de compras. Então, o que eu tenho que comprar, quais são os produtos, se tem ordens já em andamento, se não tem, qual a quantidade. Então, a gente vê aqui todas estas informações de compras. Eu posso acompanhar o que nós chamamos de gestão de compras. Quais são os itens com excesso de materiais? Opa, vou atualizar aqui. Então, estes itens estão com excesso de materiais. Por quê? Se eu pegar esse produto que é uma embalagem, ele está me dizendo o seguinte, olha, eu tenho um saldo de 97.570 e minha necessidade é 0. Então, ao longo desse planejamento, eu não vou consumir nada desse material. Então, eu estou com excesso de 100%. Outros itens eu tenho aqui um excesso parcial, vamos dizer assim, nesse caso aqui 16%. Também nós podemos visualizar os itens mais críticos. Então, esse item V019, ele é o mais crítico, porque nós temos aqui a necessidade de 143 e o saldo dele nesse momento é 0. Ele já está gerando as demandas de compra, tudo certinho, mas esse é o cara que eu tenho que correr atrás, porque ele é crítico dentro do meu processo. Ok? Bom, e como é que nós vamos visualizar isso? Pensando, por exemplo, no fluxo de caixa. Então, eu posso vir aqui nessa consulta, que é a visão de ganho, consumo e desembolso.
E vou falar o seguinte, olha, eu quero considerar pelo preço base, eu quero olhar primeiramente o meu desembolso. Então, o que eu tenho que comprar para atender este planejamento? E como eu vou fazer? Eu quero fazer por estabelecimento, mês e produto. Vou atualizar. Então, ele está dizendo, eu não esqueci que eu escolhi o desembolso. Então, quanto eu tenho que comprar? Para atender esse planejamento, eu preciso comprar, vou gastar, vamos dizer assim, 648 mil. Como? Distribuindo nos meses. Opa, mas espera aí, por que está aparecendo 12 de 2016, 2017? Isso eu deixo de propósito. A partir do momento que eu tenho uma ordem de compra, um pedido de compra aberto, por mais que seja lá em 2016, o planejamento entende que esse item vai chegar. Então, se isso aqui não é real, 2016 mais que não seja real, eu preciso ir lá e zerar aquele pedido. Caso contrário, ele está considerando isso para o planejamento. Então, ele mostra que lá no passado eu teria que comprar 4.400 e tal. Para mês 2, eu tenho que comprar 487 mil e mês 3, R$ 105. Mas o que eu estou comprando? Posso vir aqui exibir detalhes. Ele me mostra aqui o item como eu já tinha mostrado, classificado. E aí, nesse caso, se eu selecionar o item, ele mostra as ordens que tem, ou se eu pegar o período, ele mostra todas as informações do período. Mais uma vez, se eu quiser exportar para o Excel, eu posso exportar esta parte de cima, que é a visão, ou o detalhe aqui, que são as informações abaixo. Bom, então aqui eu estou vendo quanto eu tenho que comprar. E quanto vai ser o meu consumo? Quanto eu vou consumir do meu estoque, considerando as compras e mais o que eu tenho em estoque para atender esse planejamento? Então, pelo preço base, serão 1.123.000. Como eu vou consumir isso? Agora eu não tenho nada no passado, não tenho consumo no passado. Então ele está me falando que no mês 2 eu vou consumir 834 mil e no mês 3, 288 mil. De novo, se eu clicar aqui, estou vendo item a item, se eu clicar aqui, ele mostra esse detalhamento de cada uma dos consumos. Então aqui no caso é reserva, ordem de compra planejada, então tenho todo o detalhamento aqui do meu planejamento. Então veja que se eu olhar aqui, pensando em fluxo de caixa, eu sei quanto tem que desembolsar para atender o planejamento. Legal? Desembolso. Mas quanto eu vou faturar? Aí entra a parte do ganho. Então, nós podemos analisar o ganho. E aqui, deixa eu pegar mais um parâmetro interessante aqui, que eu quero fazer um previsto versus programado. O que é esse previsto versus programado? Eu tenho previsto de faturamento 1.576.000. E programei 1.576.000. Então, ou seja, planejei 100%. Tá? Eu tenho como preço base aqui o 1.459.000, ou seja, eu tenho um ganho aqui de 7,42%, que eu vou ter no meu faturamento total. Mas eu vou atender tudo na data? Aí vem as análises. Eu tinha um pedido lá para o mês 11 de 2019, que eu não vou atender, que estava previsto 20 mil e eu estou deixando de atender. Vou pegar aqui o previsto. Então, era esse item do cliente casa dos ventiladores, o item V002, 250 unidades, para o dia 10 do 11 de 2019, 20 mil. Então, não vou atender, porque aqui é o previsto, tá bom? Vamos ver para o programado. No mês 3, eu tinha previsto 985 mil e vou faturar um pouco mais. Então, aqui aquela diferença, ele represou e jogou para o mês seguinte. E lá, para o mês 3, o previsto é 571 e vou atender os 571. Aqui está um cenário muito bonito, porque a gente está atendendo tudo dentro do prazo, conforme o esperado, tirando esse que já está no atraso. Muitas vezes a situação não é bem essa, mas se eu não conseguisse atender os pedidos no prazo, eu consigo visualizar não só quais são os pedidos, mas qual é o impacto financeiro que eu tenho. Então, quanto eu estou deixando de faturar por questões de disponibilidade da fábrica, de materiais, o que for. Tá? Então, aqui eu tenho todo o detalhamento. Mais uma vez, se eu quiser jogar para o Excel, e se eu jogar para o Excel, por exemplo, a visão, mesmo esse drill down que ele está fazendo aqui, essa forma de visualizar, ele já vai jogar no Excel assim também. Então, gerou o Excel e veja que ele tem aqui essas informações já disponíveis
para o planejador. Então, o planejador, com a ferramenta, ele consegue não só saber o que ele tem que comprar, o que ele tem que produzir, mas saber se vai entregar na data ou não. Então, todas as informações disponíveis aqui no APS. E aí nós vamos fazer justamente essa análise agora. Qual é o meu indicador de qualidade de atendimento? Como está o meu nível de serviço? Vou atender os pedidos no prazo, não vou? Quais são os pedidos? Quais são os motivos? Então nós vamos entrar nessa análise agora. Vou considerar pedidos, previsões. Quero mostrar alguns indicadores aqui. Isso aqui a gente vai definir. E eu quero ver por cliente, situação e produto. Situação se está no atraso, se não está. Tá? Então ele está me dizendo o seguinte, 5 pedidos eu vou entregar na data certinho, 1 é crítico e 20 em atraso, ou seja, 19% em dias, 3 no pulmão e 76% no atraso. Qual é o motivo desses atrasos? Então nós podemos visualizar o motivo desses atrasos. Então eu estou falando aqui, pode ser matéria-prima, pode ser tempo de produção ou capacidade. Lembra que eu falei que a próxima análise é por cliente. Então, se eu quiser analisar o cliente Borges, o Borges eu vou conseguir entregar no atraso. Em dia, legal. O caso da ventiladores, não. Eu tenho um em atraso. Cliquei sobre casos ventilador. Ele me mostra qual é o pedido. Esse pedido estava programado lá para o dia 10/11 e só vai ser entregue no dia 7/2 de 2020. Então ele mostra aqui qual é o tempo. A questão. Qual é o motivo deste atraso? Neste caso é o tempo de produção, porque o item já está com a data do pedido está no passado, então não vou conseguir atender na data de qualquer forma. Vamos pegar aqui algumas previsões para ver outros motivos. Então se eu pegar aqui dentro, essas estão em atraso com previsão, esse caso aqui o problema dele, parte é capacidade. Então eu posso visualizar aqui, ele me mostra quais são as ordens que estão com problema de capacidade. E se eu detalhar as informações, a gente consegue chegar lá em quais são as operações. Então todas elas aqui, olha, eu só vou conseguir fazer no dia 25 e eu precisaria no dia 23, 24. Então ele me mostra aqui que essas são ordens críticas. E se o problema fosse matéria-prima, a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui, ó, essa aqui. Ó. O problema deste pedido ou dessa previsão é a matéria-prima. Tá, qual a matéria-prima? Vamos detalhar a informação. E nós temos aqui indicado, olha, comprado restritivo atrasado. Este item comprado, eu precisaria dele para o dia 14/2, mas ele só vai estar disponível no dia 23/2. Então, este caso, ele restringiu, está vendo que ele trouxe para 23/2, consequentemente a operação só vai se iniciar dia 23/2, e aí ele fez todo o atraso no pedido. Então, notem que eu consigo analisar cliente a cliente, por tipo, se é pedido, se é previsão, qual a data prevista e quando eu vou realizar, e a partir disso, poder informar para a minha área comercial, olha, os pedidos que a gente tem lá, vamos conseguir atender na data, não vamos, quais são os problemas, então a gente consegue visualizar tudo isso aqui no APS. Então o planejador consegue sequenciar, saber o que vai ser produzido em cada operação, em cada máquina, passar essa informação para a produção, para o sequenciamento, e também devolver as informações para a área comercial de, olha, esse pedido não consigo atender no prazo, vou ter que colocar hora extra, vou ter que comprar em outro fornecedor, e aí tomar as ações do dia a dia. Ok? Para encerrar o processo, nós temos a confirmação, que é o momento que ele vai gerar lá no RP, Proteus DataSul Logistics, as novas solicitações, novas ordens de produção ou ordens de compra, tem as duas informações. Aqui é sempre importante, a gente não gera o ano todo, aqui nem eu fiz o planejamento até março. Eu vou gerar um período mais curto, então nesse caso aqui está para até dia 12/2, tanto produção ou compra. Por que isso? Eu vou ter uma visão mais curta, um horizonte fixo, então de 1 semana, 3 dias, depende de cada processo. Eu não vou gerar uma ordem de compra lá para a área de compras que ele precisa iniciar a compra no dia 10 de março. Não faz sentido. Ele vai pegar essa ordem e falar, não, isso aqui está muito cedo, não vou comprar. O que vai acontecer? Nós vamos executar o planejamento, pode ser que aquela ordem precise de reprogramação. Então, se ele já trabalhou naquele, ele vai perder um trabalho danado. O mesmo vale para a produção.
Às vezes a gente libera para a fábrica, tem que ir com desenho, com documentação, um monte de coisa. Ah, mas eu vou ter que mudar daqui uma semana. Então, beleza, aí recolhe tudo, joga fora, muda a ordem. Então, para evitar isso, a gente gera ordens com um horizonte mais curto. Ok, pessoal? Bom, terminamos o planejamento? Sim e não. Esta etapa, sim. Planejamento é um processo contínuo. O que eu teria que fazer? Confirmei? Volto à etapa 1, começo um novo planejamento, atualizo os dados e faço tudo novamente. É muito comum perguntarem, tá, com qual frequência eu preciso atualizar o APS? Isso depende de processo a processo também. Geralmente vai depender de qual é o volume de pedidos novos que eu tenho e para quando é. Ah, eu tenho um pedido hoje que eu tenho que entregar amanhã. Você vai ter que executar o APS todos os dias. Não, eu tenho um pedido que já está programado para daqui a um mês, é tranquilo, então gero de 3 em 3 dias, uma vez por semana. Então é difícil a gente falar qual é o ideal. Isso vai depender de cada um do cliente, do processo em si, de como vai ser o processo de planejamento. Tá legal, pessoal? É o que eu queria passar para vocês aqui, um overview do APS. Eu tentei passar as principais funcionalidades, principais conceitos. Estou aberto agora para esclarecimento de dúvidas, perguntas. Se alguém quiser que eu abra o microfone, fique à vontade, só levantar a mão, eu abro o microfone, aí todos vão poder entender, aprender junto com essas dúvidas que outros possam ter. Estou à disposição de todos. Está na tela meu e-mail, humberto.soninha@totos.com.br, meu telefone também, caso queira me chamar no WhatsApp. Fico à disposição para esclarecer outras dúvidas. Ou então procure a unidade que apoia, não conseguindo também me procure, eu tento apoiar da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Nenhuma dúvida? Muito obrigado a todos. Novamente aí na tela meus contatos. Tenham todos aí um restinho de semana, uma boa quinta-feira e até uma próxima. Até mais.